Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 17, o versículo 8. Assim está escrito: Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Estas foram palavras de Jesus na ocasião em que ele se postou em oração diante de Deus o Pai, orando pelos seus discípulos, a chamada oração sacerdotal de Jesus, quando ele revelou diante de Deus o trabalho que ele veio aqui fazer, como ele viveu de tal maneira glorificando a Deus, entendendo que os seus dias estavam terminando na terra fisicamente, para ele cumprir então o plano da redenção, ele faz esta oração, falando sobre ter glorificado o Pai aqui na terra, ter manifestado o seu nome aos homens, que do mundo o Senhor Deus deu ao Filho, e eles passaram então a conhecer que tudo quanto Jesus demonstrava, ele tinha recebido do Pai. E aqui no versículo 8 ele diz: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Então, com base nesse texto e em outros, nós encontramos pelo menos 3 segredos da vida em Jesus. Aqui está relatado, Jesus então segue a sua oração, dizendo: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que do mundo me deste. E não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, um dos segredos necessários e importantes que nós encontramos relatados nesse texto fala-nos sobre a palavra de Deus. Palavra de Deus que sempre temos reforçado, conforme o escritor aos Hebreus deixou registrado lá no capítulo 4 e o versículo 12, ele deixou registrado as seguintes palavras: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, esta é a palavra de Deus, palavra que Deus revelou aos homens através daqueles que ele escolheu e soprou neles a sua palavra, e eles a escreveram. E nós temos hoje como a nossa norma e regra de fé e prática. Portanto, as palavras de Deus foram reveladas e deixadas escritas para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Jesus, quando veio aqui, fez uso das palavras do Pai. Ele disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Em outra ocasião ele disse: eu não posso de mim mesmo falar alguma coisa se o Pai não vier a falar. Portanto, as palavras que eu vos disse não são minhas, mas são do Pai. E o próprio Jesus deixou registrado João deixou registrado no Evangelho de Jesus, no capítulo 14, os versículos 21 e 23, está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos, ou palavra, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, por guardar a palavra, será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 24. Quem me não ama,
não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Então, esta palavra de Deus, que Jesus veio em cumprimento dela, para realizar o plano de Deus revelado na sua palavra, esta palavra, ela deve ser crida e recebida. Então, a palavra de Deus que ele enviou e que Jesus entregou aos discípulos, eu disse, eu dei a eles a tua palavra. Como resultado, eles receberam a palavra. E segundo, e eles têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, tudo isso fundamentado na palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, que os discípulos, os apóstolos, os cristãos, eles então tiveram a sua vida em Jesus fundamentada em 3 elementos especiais, que são os 3 segredos da vida em Jesus. O primeiro deles está revelado aqui, que é a palavra que eles receberam de Jesus. Quando, por ocasião da ressurreição, Jesus apareceu diante dos discípulos, ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é a palavra de Deus. E este evangelho tem no seu conteúdo o ministério e a obra de Jesus, seus ensinos, suas pregações, suas curas, milagres e libertações. Isto tudo fundamentado na palavra de Deus, porque o apóstolo Pedro disse que ele veio para realizar a vontade de Deus pelo poder do Espírito Santo. Mas o que vemos aqui é que a palavra de Deus, ela convence. Por quê? É uma palavra viva, é uma palavra eficaz, é uma palavra poderosa. É a palavra de Deus. Diferente da palavra de qualquer outro livro, diferente da palavra dos homens. É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, por isso ela é descrita como viva e eficaz. Ou seja, não é uma palavra morta, não é uma palavra desvalorizada. Não, a palavra de Deus é dinâmica, é viva, é atuante. Ela sempre está em movimento e ela é eficaz. Uma vez que a palavra de Deus é pregada, ela vai tocar o profundo do coração das pessoas e elas serão convencidas pela palavra de Deus. Note que o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Em que base o Espírito Santo convence? Com base na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, aqueles irmãos do primeiro tempo, da igreja, eles receberam, conforme Jesus aqui, que deu a eles a palavra, e eles receberam a palavra, e eles tornaram-se propagadores da palavra do Senhor. Quando há um salmo, eu não me lembro agora o salmo, mas diz que o Senhor deu a palavra, e grande era o exército dos que a anunciavam. Então, esta palavra de Deus que ele deu e entregou aos seus discípulos, eles assumiram o comprometimento e a fidelidade para com a palavra de Deus, e daí então eles poderem anunciar com verdade. É no Salmo 68, o verso 11. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Então aqui está. Então eles criam na palavra que receberam
de Jesus e palavra que Jesus recebeu do Pai. Então ele recebeu do Pai, entregou aos discípulos, os discípulos creram na palavra que Jesus lhes deu, e eles então guardaram, conservaram em si esta palavra, e por receber a palavra, e sabendo que ela é a verdade, ela não contém a verdade, ela é a verdade, eles passaram então a crer na palavra. E à medida em que criam na palavra, a palavra promovia neles resultados da sua conduta para com Deus, e então não somente receberam a palavra, como creram na palavra e como passaram também a propagar, a ensinar, a evangelizar, ou seja, a anunciar a palavra de Deus. E a palavra, ela convence, porque a palavra desperta as pessoas para dar atenção à palavra de Deus, gera fé no coração das pessoas. O Espírito Santo usa a palavra para convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, e então, mediante a palavra de Deus, as pessoas se aproximam de Jesus. Então, eles proclamavam a palavra com ousadia, com fé e com graça. Por quê? Porque eles sabiam o valor daquela palavra que eles estavam responsáveis por anunciar a outros. Então, eles o faziam com todo o denodo, com prazer, com satisfação. Não importava se eles tivessem que enfrentar ameaças e perseguições. O compromisso deles era anunciar a palavra. E faziam isto com ousadia, com prazer, com graça, com fé, com alegria, porque eles próprios foram beneficiados com a ação da palavra de Deus através de Jesus. E agora, então, eles estavam anunciando a outros o que a palavra fez na vida deles. Então, eles eram verdadeiras testemunhas a respeito do poder da palavra de Deus. Olha o que Deus deixou registrado através de Isaías, no capítulo que nós encontramos aqui, no capítulo 55 e o versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então veja, o próprio Deus falando a respeito da sua palavra. Ela, quando sai da sua boca, ela sai com propósitos e objetivos definidos, e ela não volta vazia. Ela prospera naquilo para o qual ela foi enviada. E uma vez enviada a palavra, ela vai prosperar naquilo e vai trazer resultado. Nenhuma palavra de Deus se torna inútil ou perdida. Não. A palavra de Deus, ela tem o seu direcionamento correto. E então, o primeiro segredo da vida em Jesus é ter recebido a sua palavra, ter crido na sua palavra e ter o comprometimento de proclamar a palavra de Jesus, que ela conclui-se pelo evangelho. Foi o que Jesus disse: e de pregai o evangelho a toda criatura e em todo o mundo, por todos os lugares, por todos os meios, pregar o evangelho de Jesus Cristo, ou seja, pregar a palavra de Deus falando a respeito de Jesus e da sua obra, que foi o mais importante, foi Jesus vir e cumprir, concretizar o plano de Deus para a libertação e salvação da humanidade.
E isto hoje está registrado nas Escrituras. Então, é preciso crer na palavra, experimentá-la e, a partir daí, passar também a ensinar a palavra às pessoas e falando a respeito de Jesus com graça, com fé, com ousadia, com coragem. Esta a condição em que se deve comprometer-se com a palavra, que é o primeiro segredo na vida da vida em Jesus. A nossa vida em Jesus, ela traz consigo 3 segredos que são norteadores para a nossa vida. Um deles é a palavra de Deus. Não se pode conceber um cristão sem a palavra de Deus, que não tenha prazer, que não tenha comprometimento, que não creia na palavra de Deus, que não pregue esta palavra. É bem verdade que no mundo de tantas relatividades que nós estamos vivendo, muitos estão passando a não crer como antigamente na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é espírito e vida. Ela não muda. Quem muda são as pessoas na sua condição de compreender e receber a palavra de Deus. Mas quando nós a recebemos como palavra de Deus, que é, e não palavra de homens, nós passamos a entender e a desfrutar os resultados que a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, vai produzir na nossa vida, começando de dentro para fora, mas vai haver transformações em função da palavra de Deus sobre a nossa vida. Então este é o primeiro segredo da vida em Jesus. Crer na palavra de Deus e procurar ensiná-la através da proclamação. Segundo segredo que nós encontramos quando Jesus disse aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, diz: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e disse a eles o seguinte, Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, encontramos aqui o segundo segredo da vida em Jesus, é ter em si a plenitude e a unção poderosa do Espírito Santo. Este Espírito Santo que foi prometido por Jesus e que Deus o Pai enviou no dia de Pentecoste e diz que ele veio para ficar, porque ele estará convosco e habitará em vós. Foi esta a promessa. Então o Espírito Santo, quando veio para fazer morada no nosso coração. Então nós precisamos também receber este revestimento do Espírito Santo que nos capacita, que nos coloca na condição de estarmos preparados e prontos para sermos úteis nas mãos do Senhor. O próprio Jesus, conforme Pedro registrou, diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, veja que o Espírito Santo era o poder que produzia o milagre na vida das pessoas. Não só produzia, como continua produzindo hoje.
Então eles tinham esse revestimento de poder. Ninguém pode fazer uma obra para Deus se não estiver capacitado pelo Espírito Santo. A capacitação humana de nada vale se não tiver a capacitação espiritual. Então, quando Jesus disse, não saiam de Jerusalém, fiquem lá até que sejam revestidos do poder do alto, do poder do Espírito Santo, ele estava falando sobre a necessidade de se ter a plenitude e a unção do Espírito Santo na vida. Então, aqueles irmãos tinham essa operação do poder. Então, eles viviam, falavam e ministravam no poder do Espírito Santo. E quando se faz as coisas na direção e no poder do Espírito Santo, os resultados começam a aparecer. Então, nós encontramos aqui este segundo milagre da vida em Jesus. Segundo segredo, digo. O primeiro segredo é ter recebido a palavra, ter crido nela e estar comprometido a proclamá-la. O segundo segredo é ter a plenitude e a unção do Espírito Santo sobre a vida, que o capacita e o habilita para realizar a obra de Deus. E o terceiro segredo que Jesus deixou registrado em Marcos, capítulo 16 e versículo 16, veja o que Jesus deixou registrado para os seus discípulos. No versículo 15, ele deu a palavra. Ele decide pregar o evangelho. Pregar o evangelho é pregar a palavra. Versículo 16 e 17. 16 a 18. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Então aqui Jesus estava franqueando para os seus discípulos o seu nome, o nome poderoso de Jesus. E disse, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, conclui-se os 3 segredos da vida em Jesus. Quem tem a sua vida ligada à vida de Jesus, identificado com ele, precisa ter esses 3 segredos. O primeiro é a palavra de Deus. Jesus disse que a palavra que ele recebeu do Pai, ele deu aos discípulos e os discípulos receberam. E ao receberem, eles creram na palavra. E ao crer na palavra, eles proclamaram a palavra. Jesus também disse que eles deveriam receber a virtude do Espírito Santo. Eles esperaram e receberam. Ao receberem a virtude do Espírito Santo com a palavra de Deus, eles foram adiante e o trabalho foi feito de maneira a glorificar o nome do Senhor. E por fim, Jesus deixou com eles a autoridade que há no seu nome para curar enfermos, expulsar demônios, operar milagres e maravilhas. Enfim, o poder do nome de Jesus. Então, eles também conheciam a autoridade do nome de Jesus e empregavam esta autoridade que lhes foi dada por Jesus para usar o nome dele. Então, o nome de Jesus servia para aqueles irmãos como uma credencial, como uma autorização. Então, eles tinham a autoridade do nome de Jesus para então lutar contra os demônios, repreender os demônios e libertar as pessoas que estavam endemoniadas, os que estavam enfermos
impondo as mãos sobre eles, para que eles fossem curados, e aqueles que também recebessem o revestimento de poder e que falariam também em novas línguas, conforme diz a palavra de Deus. Então, 3 segredos da vida em Jesus. Quando a minha vida, a sua vida, a nossa vida estiver sintonizada, edificada e entronizada em Jesus, esses 3 segredos estarão presentes. A palavra de Deus na nossa vida, que recebemos, cremos, praticamos e proclamamos. Segundo, teremos a plenitude e a unção poderosa do Espírito Santo, que nos capacita e nos prepara para fazer um trabalho para Deus. Terceiro, temos a autoridade dada por Jesus de, em seu nome, pregar o evangelho, em seu nome, expulsar demônios, em seu nome, curar os enfermos, em seu nome, realizar todas as coisas. Então, são 3 segredos da vida em Jesus, que cada um de nós possamos, de maneira prática e objetiva, estarmos alicerçados na palavra de Deus, sermos revestidos do poder do Espírito Santo e usarmos com responsabilidade a autoridade que Jesus nos concedeu de usar o poder que há no seu nome. E pelo nome de Jesus, a salvação, pelo nome de Jesus, a cura, pelo nome de Jesus, a libertação, pelo nome de Jesus, a revestimento de poder. O nome de Jesus é poderoso, é o único nome que salva. Então, se nós estamos vivenciando hoje a nossa vida em Jesus, com a palavra que ele nos deu, com a unção e o revestimento do poder do Espírito Santo que ele nos deu, e a autorização que ele nos deu de usar o seu nome, resta tão somente a nós nos lançar ao campo e realizar o trabalho de Deus confiado a cada um de nós, anunciando a sua palavra no poder do Espírito Santo e usando a autoridade do nome de Jesus para cura, libertação, transformação e salvação. Este nome é poderoso, é o nome soberano, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então estão aí 3 segredos da vida em Jesus. Você já percebeu esses 3 segredos na sua vida? A palavra de Deus, o poder do Espírito Santo e a autoridade do nome de Jesus? Então, desfrute destes segredos, que eles o conduzirão a realizar uma obra que seja digna do nome do Senhor, e a sua vida será enriquecida com a palavra, com o poder do Espírito Santo e com a autoridade do nome de Jesus. Sigamos então glorificando a Deus por dar-nos a oportunidade, através de Jesus, de termos recebido a sua palavra, o revestimento de poder e a autoridade de usarmos o seu nome, e façamos com alegria e gratidão, para a glória de Deus, para louvor do seu eterno e poderoso nome. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.